Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Ao leitor e ouvinte, que estenda ao confessar-se haver escrito um dos seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se esse outro livro não tiver os 100 leitores estendam, nem 50, nem 20, e quando muitos, 10, talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Mestre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser, obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair deste conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ei-lo aí, fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as suas 2 colunas máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisa, o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso e, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com um piparote e adeus. Brás Cubas. Capítulo 1. Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 2 considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no carro. Diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Dito isto, esperei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. A verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia. Peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar uma engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha copa. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós que podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isto é dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei à clausura dos meus dias, foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido.
Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras, minha irmã Sabina, casada com o Godrim, a filha, um lírio do vale, e tenham paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contente-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expirou aos 64 anos não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo. De pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, morto, dizia consigo. E a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde o Eliço às ribas africanas, sem vago das ruínas e dos templos, a imaginação dessa senhora também voou por todos os destroços presentes entre as ribas de uma África juvenil. Deixá-la ir, lá iremos mais tarde, lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora, quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas do tinhorão da chácara e o som estríngulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um correio. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que poderia parecer. De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito com os ímpetos da vaga marinha, esvaía-se-me a consciência, eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta e pedra e lodo e coisa nenhuma. Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. Capítulo 2. O emplasto. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, de um grande salto, estendeu os braços e as pernas até tornar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, o emplasto antihipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio essas 3 palavras: emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer aos hábeis. Assim, a minha ideia trazia 2 faces, como as medalhas de uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro. De outro lado, sede de nomeada, digamos, amor da glória. Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar as glórias eternas. Ao que retorquia outro tio,
oficial de um dos antigos terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem, e, conseguintemente, a sua mais genuína afeição. Decido, leitor, entre o bilitar e o cônigo. Eu volto ao emplastro. Genealogia, capítulo 3. Mas, já que falei nos meus dois tios, deixe-me fazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador da minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade, se somente exercesse a tanoaria. Mas não, fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou seu produto por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando grosso cabedal a um filho, o licenciado Luiz Cubas. Neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós, dos avós que a minha família sempre confessou, porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro, e talvez mau tanoeiro, ao passo que o Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Como esse apelido de Cubas lhe cheirasse excessivamente a tanoaria, alegava meu pai, bisneto do Damião, que o dito apelido fora dado a um cavaleiro, herói nas jornadas da África, em prêmios da façanha que praticou, arrebatando 300 cubas aos mouros. Meu pai era homem de imaginação. Escapou a tanoaria das asas de um calembur. Era um bom caráter, meu pai, varão digno e leal como poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice, mas quem não é um pouco pachola nesse mundo? Releva notar que ele não recorreu à inventiva, senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo, o capitão Mor Brás Cubas, que fundou a vila de São Vicente, onde morreu em 1592. E por esse motivo é que me deu o nome de Brás. Opõe-se-lhe, porém, a família do capitão Mor, e foi então que ele imaginou as 300 cubas mouriscas. Vivem ainda alguns membros da minha família, minha sobrinha Venância, por exemplo, o lírio do vale, que é a flor das damas do seu tempo. Vive o pai, o Cotrim, um sujeito que... Mas não antecipemos os sucessos. Acabemos de uma vez com o nosso emplastro. Capítulo 4. A ideia fixa. A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituíra-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um agueiro, antes uma trave no olho. Viu o Cavour? Foi a ideia fixa da unidade italiana que o matou. Verdade é que Bismarck não morreu, mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história uma eterna loureira. Por exemplo, Suetônio deu-nos um Cláudio que era simplório, ou uma abóbora, como lhe chamou Sêneca, e um Tito que mereceu ser as delícias de Roma. Veio modernamente um professor e achou meio de demonstrar que 2 Césares, o delicioso, o verdadeiro delicioso, foi a abóbora de Sêneca. E tu, Madame Lucrécia, flor dos Borgias, se um poeta te pintou como uma Messalina católica, apareceu um Gregório Vios incrédito que te apagou muito essa qualidade. E se não vieste a lírio, também não ficaste pântano. Eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Viva, pois, a história, a volúvel história que dá para tudo. E tornando a ideia fixa, direi que é ela a que faz os varões fortes e os doidos. A ideia móvel, vaga, furta-cor, é a que faz os Cláudios, fórmula Suetônio. Era fixa a minha ideia. Fixa como... Não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo. Talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a afinada dieta germânica. Veja, o leitor, a comparação que melhor lhe quadrar. Veja
e não esteja daí a torcer-me o nariz só porque ainda não chegamos à parte narrativa dessas memórias. Lá iremos. Creio que prefere a anedota à reflexão, como os outros leitores, seus confrades, e acho que faz muito bem, pois lá iremos. Todavia, importa dizer que esse livro é escrito com pachorra, com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século, obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica, nem destrói, não inflama, não regela, e é todavia mais do que um passatempo e menos do que apostolado. Vamos lá, retifique o seu nariz e tornemos ao emplastro. Deixemos a história com seus caprichos de dama elegante. Nenhum de nós pelejou a batalha de Salamina, nenhum escreveu a Confissão de Augsburgo. Pela minha parte, se alguma vez me lembro de Cromwell, é só pela ideia de que Sua Alteza, com a mesma mão que trancara o parlamento, teria imposto aos ingleses o emplastro Brás Cubas. Não se ria dessa vitória comum da farmácia e do puritanismo. Quem não sabe que ao pé de cada bandeira grande, pública, ostensiva, há muitas vezes várias outras bandeiras, modestamente particulares, que se hasteiam e flutuam à sombra daquela que não poucas vezes sobrevive? Mal comparando, é como a arraia miúda que se acolhia à sombra do castelo feudal. Caiu este e a raia ficou. Verdade é que se faz graúda e castelã. Não, a comparação não presta. Capítulo 5, em que aparece a orelha de uma senhora. Senão quando, estando eu ocupado em preparar e apurar a minha invenção, recebi cheio um golpe de ar. Adoeci logo e não me tratei. Tinha o emplastro no cérebro. Trazia comigo a ideia fixa dos doidos e dos fortes. Via-me ao longe ascender do chão das turbas e remontar ao céu como uma águia imortal. E não é diante de tão excelso espetáculo que um homem pode sentir a dor que o punge. No outro dia estava pior. Tratei-me, enfim, mas incompletamente, sem método, nem cuidado, nem persistência. Tal foi a origem do mal que me trouxe à eternidade. Sabem já que morri numa sexta-feira, dia aziago, e creio haver provado que foi a minha invenção que me matou. Há demonstrações menos lúcidas e não menos triunfantes. Não era impossível, entretanto, que eu chegasse a galgar o cimo de um século e a figurar nas folhas públicas entre os macróbios. Tinha saúde e robustez. Suponha-se que, em vez de estar lançando os alicerces de uma invenção farmacêutica, tratava de coligir os elementos de uma instituição política ou de uma reforma religiosa. Vinha a corrente de ar, que vence em eficácia o cálculo humano, e lá se ia tudo. Assim corre a sorte dos homens. Com essa reflexão, me despedi eu da mulher, não direi mais discreta, mas com certeza mais formosa entre as contemporâneas suas, a anônima do primeiro capítulo, a tal cuja imaginação à semelhança das cegonhas do Ilício. Tinha então 54 anos, era uma ruína, uma imponente ruína. Imagine, leitor, que nós amamos, ela e eu, muitos anos antes, e que um dia, já enfermo, vejo-a assomar à porta da alcova. Capítulo 6. Chemene que le dit, Rodrigue que le crie. Vejo-a assomar à porta da alcova, pálida, comovida, trajada de preto, e ali ficar durante um minuto sem ânimo de entrar ou detida pela presença de um homem que estava comigo. Da cama onde jazia, contemplei-a durante esse tempo, esquecido de lhe dizer ou de fazer nenhum gesto. Havia já 2 anos que nós não víamos, e eu via agora não qual era, mas qual fora. Quais fôramos ambos, porque um Ezequias misterioso fizera recuar o sol até os dias juvenis. Recuou o sol, sacudi todas as misérias,
e esse punhado de pó que a morte ia espalhar na eternidade do nada pôde mais do que o tempo que é o ministro da morte. Nenhuma água de juventa igualaria ali a simples saudade. Creia-me, o menos mal é recordar. Ninguém que se fia na felicidade presente. Há nela uma gota da baba de Caim. Corrido o tempo e cessado o espasmo, então sim, então talvez se pode gozar deveras, porque entre uma e outra dessas duas ilusões, melhor é a que se goste sem doer. Não durou muito a evocação. A realidade dominou logo, o presente expeliu o passado. Talvez eu exponha ao leitor, em algum canto desse livro, a minha teoria das edições humanas. O que por agora importa saber é que Virgília, chamava-se Virgília, entrou na alcova firme, com a gravidade que lhe dava as roupas e os anos, e veio até o meu leito. O estranho levantou-se e saiu. Era um sujeito que me visitava todos os dias para falar de câmbio, da colonização e da necessidade de desenvolver a aviação férrea, nada mais interessante para um moribundo. Saiu. Virgília deixou-se estar de pé. Durante algum tempo ficamos a olhar um para o outro, sem articular palavra. Quem diria? De dois grandes namorados, de duas paixões sem freio, nada mais havia ali 20 anos depois. Havia apenas dois corações murchos, devastados pela vida, saciados dela, não sei se igual dose, mas enfim, saciados. Virgília tinha agora a beleza da velhice, um ar austero e maternal, estava menos magra do que a vi pela última vez numa festa de São João na Tijuca, e porque era das que resistem muito, só agora começavam os cabelos escuros a intercalar-se de alguns fios de prata. Ainda visitando os defuntos, disse-lhe eu. Ora, defuntos, respondeu Virgília como xoxo, e depois de me apertar as mãos, ando a ver se põe os vadios para a rua. Não tinha carícia lacrimosa de outro tempo, mas a voz era amiga e doce. Sentou-se, eu estava só em casa, um simples enfermeiro. Podíamos falar um do outro sem perigo. Virgília deu-me longas notícias de fora, narrando-as com graça. Um certo travo de uma língua que era o sal da palestra. Eu, prestes a deixar o mundo, sentia um prazer satânico em mofar dele, em persuadir-me que não deixava nada. Que ideias essas? Interrompeu-me Virgília, um tanto zangada. Olhe que não volto mais. Morrer. Todos nós havemos de morrer, basta estarmos vivos. E vendo o relógio, Jesus, são 3 horas, vou-me embora. Já? Já, virei amanhã ou depois. Não sei se faz bem, retorqui. O doente é um solteirão e a casa não tem senhoras. Sua mana há de vir cá passar uns dias, mas não pode ser antes de sábado. Virgília refletiu um instante, levantou os ombros e disse com gravidade: estou velha, ninguém mais repara em mim. Mas para acordar dúvidas, virei com o Nhonhô. Nhonhô era um bacharel, único filho do seu casamento, que na idade de 5 anos fora cúmplice inconsciente de nossos amores. Vieram juntos 2 dias depois e confesso, ao vê-los ali na minha alcova, fui tomado de um acanhamento que nem me permitiu corresponder logo às palavras afáveis do rapaz. Virgília adivinhou-me e disse ao filho: Nhonhô, não repares nesse grande manhoso que aí está. Não quero falar para fazer crer que está à morte. Sorriu o filho, creio que também sorri, e tudo acabou em pura galhofa. Virgília estava serena e risonha. Tinha um aspecto das vidas imaculadas. Nenhum olhar suspeito, nenhum gesto que pudesse denunciar nada. Uma igualdade de palavra, de espírito, uma dominação sobre si mesma que pareciam e talvez fossem raras. Como tocássemos casualmente nos amores ilegítimos, meio secretos, meio divulgados, via falar com desdém e um pouco de indignação da mulher de que se tratava, aliás, sua amiga.
O filho sentia-se satisfeito, ouvindo aquela palavra digna e forte, e eu perguntava a mim mesmo o que diriam de nós os gaviões se Buffon tivesse nascido gavião. Era meu delírio que começava.